Olá, meus amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News. E hoje nós estamos aqui com o nosso eterno presidente Jair Bolsonaro, canal em homenagem a esse capitão que não é fácil não, tá? A situação é fácil não. Bolsonaro News, estamos no canal Bolsonaro News e Brasil no Ponto News. Peço seu like, seu compartilhamento, lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira a partir das 19 horas, então... Gente, senta o dedo no like e compartilha. É muito importante, seja muito bem-vindo a esse canal direito que apoia Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Donald Trump, carimbo do Trump, e aí, aquele carimbo, estou esperando aquele carimbo. Vamos esperar, vamos aguardar. Carimbo do Trump está chegando. Milei na Argentina, Bukele lá em El Salvador, e tem outros países aí de direita, aí cada vez mais a direita está chegando mais lá, cada vez mais. É muito importante ficar de olho nas eleições de 2026. Precisamos, em nome do Todo-Poderoso Jesus Cristo, colocar a maior quantidade de senador de direita dentro do Senado. Vamos começar essa campanha hoje, tá? Já falando do senador, porque tem ali, pode varrer todo mundo ali. Pode varrer. Deixar ali, muito pouquinho ali. Deixar ali, deixa eu ver aqui. Magno Malta, Safe... Alguns ali pode ficar, o restante pode, são 81, pelo menos uns 60 pode jogar fora dali. Pode jogar fora, é lixo puro. Inclusive tem um daqui do Rio de Janeiro, que o Romário, que até hoje ninguém vê esse cara. Por onde ele anda? Por onde anda o Romário? Com toda essa bagunça que está o Brasil, com toda essa negatividade com o Brasil, está jogando futebol na praia? Meu amigo, a hora vai chegar, filhão. Passou. Ninguém quer mais comunista lá dentro, ninguém quer cara que não fala nada. Esquece esse pessoal. PL tem que mudar a sua história definitivamente. Mudar essa história e mudar só para pessoal de direita. Tá vendo? Tá vendo? Romário não merece ser senador pelo Rio de Janeiro, mesmo que ele me perdoe, não merece, tá, gente? Só ganhou as eleições porque o Daniel Silveira não pôde, ali naquele momento, ser candidato, porque... na verdade, o que na verdade aconteceu é que ele foi, sim, candidato, só que não foi eleito por conta das máquinas, né? Não, por causa da... O pessoal falou de máfia, né? Sei lá, mas tudo bem. Vamos embora, entendeu? Então, gente, deixa seu like, compartilha, é muito importante seu compartilhamento, live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Brasil no Ponto News desse lado aqui, dessa câmera daqui, e nesse lado daqui nós estamos no Brasil no Ponto News e nesse lado do Bolsonaro News. Inscreva, compartilha, é muito importante o seu compartilhamento. Tá, gente? Estão aqui toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então vamos lá, vamos que vamos. Muito boa noite, agora é 19h23 no horário de Brasília, começando essa transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal Bolsonaro News. Inicialmente, peço seu like, compartilhamento e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta por volta das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trecho da Constituição, também lembra que no artigo 5º é garantido justamente a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live do dia 25 de abril de 2025. Né? Dia 25 de 2025. Exatamente, né? Vamos aos temas. Primeiramente, vai falar sobre a melhora do eterno presidente Bolsonaro na clínica, né? Disseram ontem, né, que ele tinha passado por um revés, mas hoje ele apresentou melhoras, né? A gente vai tratar sobre esse assunto aqui, né? Seguidamente, vai falar sobre a prisão de Fernando Collor, né? E por fim, a gente vai falar sobre a politicagem do Lula no funeral do Papa, certo? Ditos temas, vamos à oração. Vamos orar, gente. Vamos orar pelo povo brasileiro, pelo nosso eterno presidente Jair Bolsonaro, que está passando por essa situação dificílima, ter certeza que Jesus está com ele, está sempre ali como o Senhor Todo-Poderoso. Tá ok, gente? Vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, por nós de cada dia nos dai perdão às nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Vamos diretamente para um salmo aqui. O salmo está no Salmo 5, versículo 1, que diz assim: dai-me ouvidos a minha palavra, as minhas palavras. O Senhor atende a minha meditação. Então, medite. Quando falar de Jesus Cristo, dobre o joelho, medite, converse com Jesus Cristo, converse com Deus, porque é muito importante conversar com Ele. É só você e Ele. Aquilo que arde dentro do teu coração é Ele trazendo boas notícias para você. Que está ardendo dentro do teu coração é Deus trazendo coisas boas, coisas positivas. Então, se você puder, ajude o canal. Dê aquele like, compartilhando, se inscrevendo, levando para o grupo seu de WhatsApp, Facebook, Telegram. Se não puder ajudar, se quiser ajudar financeiramente, doando um microfone, alguma coisa que possa fazer estilo podcast aqui, trazendo convidados aqui, você pode entrar em contato com a gente marca direitinho, faz como deve chegar. Se quiser botar um banner aqui atrás aqui para ajudar a gente aqui, da tua empresa, do teu negócio, manda aí, porque a gente não recebe dinheiro público de ninguém, não queremos isso aqui, longe disso aqui, porque fazemos jornalismo independente. Aqui não tem negócio de marmota, não. Aqui não tem aquele pessoal lá que recebe 700 milhões, como, por exemplo, a Globo é a que mais recebe negócio do governo para mentir, fazer propaganda mentirosa aí. É mentira, só mentira. Infelizmente aí não está escrito, não. Pro Lula, você não deve nada à justiça. Isso é uma covardia com o povo brasileiro, não deve nada à justiça. Eu não estou que o Zé Ruela do Fernando Collor foi preso, mas daqui a pouco a gente vai falar disso aí. É o bode expiatório. Se inscreva, compartilhe, deixa aquele like, é muito importante. Seu like e seu compartilhamento. Coitado dos velhinhos, estão sendo roubados pela uma quadrilha que se formou dentro do INSS, tá, gente? Quadrilha de ladrões, tá? Só isso. Vamos lá. Exatamente, agora 19h26 no horário de Brasília, né? Vamos ao primeiro tema desta live, sem mais delongas, né? Ainda na UTI, Bolsonaro apresenta melhoras. Depois de realizar exames, a necessidade de novos procedimentos médicos foi descartada pela equipe médica. O eterno presidente Jair Bolsonaro permanece internado na UTI do Hospital DF-Star em Brasília, depois de realizar tomografia de tórax e abdômen. Foi descartada a necessidade de novos procedimentos médicos, conforme nota médica divulgada nesta sexta-feira, dia 25. Lembrando que Bolsonaro foi internado em 11 de abril e no dia 13 passou por uma cirurgia abdominal. A sexta ou sétima, né? É porque não há um consenso, né? Desde o atentado contra ele há 7 anos. Apesar de seu estado ser considerado estável, não há previsão de alta na UTI. Ele continua sob monitoramento médico para controle de sinais vitais e alterações laboratoriais, certo? Enfim, matéria que está na revista Oeste. Vamos seguir aqui, ó. Após revés na nota médica de ontem, né? Bolsonaro se encontra estável e sem problemas com pressão. Nova nota médica foi divulgada nesta sexta-feira. Pleno News. Vamos seguir aqui, ó. CFM reforça regras para UTI após a determinação ilegal a Bolsonaro, abre aspas, restrito, fecha aspas. Oficial de Justiça entregou uma determinação de Alexandre de Moraes para o eterno presidente no hospital, certo? Pleno News. Vamos seguir aqui, ó. Carlos Bolsonaro relata gravidade em relação à situação do pai. Abre aspas, vi de perto a gravidade de tudo, fecha aspas, destacou o vereador. Pleno News. Por fim aqui, ó, a determinação ilegal de Bolsonaro em UTI provoca repercussão internacional. A determinação ilegal que ocorreu na última quarta-feira, por conta do Alexandre de Moraes, né, teve uma repercussão internacional. Né?
A CNN Internacional, por exemplo, destacou o episódio. O The New York Times e o Washington Post, dos principais jornais dos Estados Unidos, também noticiaram o caso com ênfase. A determinação ocorreu na última quarta-feira, né, como anteriormente dito, por determinação, né, por conta de Alexandre de Moraes, né, do STF. Mesmo hospitalizado na UTI, Bolsonaro recebeu o oficial de justiça no quarto. A decisão do STF se baseou no entendimento de que ele possuía condições para ser citado, já que participou de uma live nas redes sociais enquanto internado. Revista Oeste. Enfim, passando pelas matérias, vamos aos comentários. Vamos lá, vamos falar de indenização. Vamos começar pela indenização. Acabei de ver agora a Revista Oeste, lá o doutor Marcília falando sobre esse negócio do Bolsonaro que recebeu lá essa oficial de justiça. Ele só piorou desse dia para cá. Só piorou. Não estava legal, tá? Não. Isso, segundo informações, não pode ser. Isso é errado. O que aquele covarde do Alexandre de Moraes fez foi simplesmente um covarde. A pessoa está lá, termina de matar, o cara está acabando de matar, termina de matar logo, está tudo certo, é mais ou menos por aí. Quer dizer, vergonha internacional que estamos passando com esse juiz aí. Ou dou um freio nele, ou entrega na mão de Deus, vamos ver o que é que acontece. Na mão de Deus já está. Tá vendo? Agora, eu vi o doutor Marcília falando o seguinte, que o hospital também houve um erro do hospital, era para não ter deixado entrar. Mesmo ele não vai poder entrar. Bolsonaro não está obrigado. Bolsonaro está sentado naquela cadeira com o negócio, não é impedido de falar. Ele não está comendo. Ele está sendo via oral, no nariz, ou por dentro da boca ali, não está comendo comida. Tá vendo? Então falar não tem problema, foi autorizado pelo médico. Só que tem que, depois disso aqui, tu prestar atenção lá quando a mulher chega lá, vou fazer um vídeo sobre isso aqui, você vai ver que quando ele começa a conversar, a alteração dele vai lá para cima. Tá vendo? Então, nem em tempos de guerra, falando assim, nem em tempo de guerra se respeita o hospital. E agora, nem nesse momento que era o mais necessário, não respeitaram o Bolsonaro. Não respeitaram o hospital. Entendeu? O Alexandre de Moraes está chegando no limite que ele pode chegar. Ele está apostando caro. E eu agora não espero mais nada do Marmota e nem do Patoré. Eu não espero mais nada deles. Nem dos dois, nem do Marmota, nem do Patoré. Não espero mais nada. Davi Alcolumbre, né? Não espero mais nada desse cara. Porque se formou uma quadrilha, foram lá pro Papa. O Brasil está tudo ruim, mas se formou uma quadrilha de pessoas, foram lá para os Estados Unidos, por ver o Papa. Tá vendo? Cara, não precisa isso, todo mundo, cara. Vai que é necessário. Mas todo mundo sabe o que acontece. Acontece que estão querendo esfriar a tal da anistia. A anistia que é necessária para todo mundo. Hoje teve a condenação da Débora, né? Fux, que é o juiz, mandou dar 1 ano e pouco de negócio, outros deram 14, 15 anos. É vergonhoso o que acontece no nosso país. É vergonhoso. Entendeu? Mas eles queriam tirar o Bolsonaro, porque ele não tinha chance de meter a mão cada vez mais no povo brasileiro, meter cada vez mais de mão no dia do povo brasileiro, e o Bolsonaro estava interrompendo tudo isso. Certo? Então vamos tirar esse cara e vamos botar quem a gente quer. Tirar o Lula foi condenado por 9 juízes e tá aí, ganhou com 60 milhões. Agora eu te pergunto, uma resposta que eu não tenho, uma pergunta que eu estou fazendo. Aonde está esses 60 milhões que o Lula ganhou a eleição? Onde está? Tem alguém que pode me falar? 60 ganhou com 60 milhões de votos. 60 milhões de votos que não reflete as ruas. 60 milhões que não se reflete a rua. E ver que esses caras são tão mau caráter, que na hora do momento tão necessário de ficar no Brasil, tanto o Hugo Mota, como Davi Alcolumbre, como essas pessoas que estão com o Lula lá, o que acontece? Inclusive, quando ele vê que a coisa fedeu do INSS, que estavam roubando o INSS,
Inclusive tem parente dele, irmão dele, que é presidente do sindicato. Ele fez negociata com esse sindicato, as pessoas fizeram negociata. O que eu quero perguntar, vou só falar aqui um pouquinho do INSS. Ele falou que vão devolver o dinheiro, que a pessoa não reclamar que vão devolver o dinheiro. Mas, vamos lá, da onde é que vem esse dinheiro? Uma pergunta só. Da onde é que vem esse dinheiro para repor a conta das pessoas que foram lesados e roubados, os velhinhos que trabalharam tanto nessa vida e não estavam percebendo que estavam sendo lesados ali por esse atual governo que está aí. Essa quadrilha, que ali é quadrilha, formação de quadrilha, certo? Formação de quadrilha ali dentro para roubar as pessoas. Foi cerca de 6 bilhões, até agora que foi batido ali. É muito dinheiro, é muita grana. Então está na hora de a gente saber a realidade desse país. Se nós queremos um país de futuro ou queremos um país onde quem manda no Brasil é o STF. Temos um governo de fachada aí, tem um governo que é tapado, não faz porcaria nenhuma. Só gasta o nosso dinheiro. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas é vergonhoso o que acontece no nosso país. Agora, o Bolsonaro está se recuperando, ele ficou só ruim depois que aconteceu isso aí. Vendo? Tu vê que ele se alterou ali na hora de conversar com a oficial de justiça. E outro detalhe, indenização será protocolada. Sabe por que eu te falo isso aqui? Por que eu te falo isso aqui? Porque isso é uma agressão à pessoa. Tá vendo? É uma agressão ao Jair Bolsonaro. Infelizmente, nós temos um Congresso covarde. Algumas pessoas ali eu até relevo, mas a maioria são covardes. O Senado nem se fala, tem que ser varrido aquele Senado. O Senado, pelo amor de Deus, tem que ser varrido. Covardia que esses caras fazem. Com as pessoas, todo mundo, todos vocês, os bandos de covardes, vocês vão morrer um dia. De repente, vocês, covardes, vão precisar de anistia. Vocês são covardes, vocês são vagabundos, covardes, que não respeitam a população, não respeitam o povo brasileiro. Entendendo? Mas há uma jogada em tudo isso aqui. Veja só o negócio. Pesquisando, falando aqui negócio, o que é que eles estão querendo? Eles estão querendo abafar a anistia. Olha só como é uma jogada, isso é uma jogada de político macabro, jogada macabro. Sabe o que eles estão querendo? Vou te falar mais ou menos o que é que está vendo aqui. Macabro. Eles estão querendo abafar a anistia, eles vão dar um jeito de abafar essa anistia. Aí o que vai chegar lá na frente, próximas eleições, se liga só, aguarde esse vídeo para você ver o que vai acontecer. Quando chegar lá na época da eleição, minhas próximas eleições, porque o Lula sabe que ele não ganha eleição nem aqui, nem na China. Ele ganha eleição aqui mais. Ele pede para todo mundo, entendeu? Pede para qualquer um. Ele vai chegar lá na frente. Quando ele chegar lá na frente, vamos lá. A anistia não passou, tá tudo bem, acabou. Faz o seguinte, chama todo mundo. Eu vou dar anistia para todo mundo. Aí o Lula dá anistia para todo mundo. Aí ele sai como vitorioso, isso aí. É tudo uma jogada, é tudo esquema, é tudo combinado. O que esses caras falam dentro do avião não está escrito, não. São covardes. Hugo Mota, Lula, Fux, Fux não, esse ministro presidente do STF, são covardes. É tudo uma jogada para tirar o Bolsonaro de cena. A anistia, se Bolsonaro tivesse no meio, ele ia ser anistiado. O que é que eles querem fazer? Não bota anistia, faz uma jogada ali para querer diminuir as penas, aquele negócio todo, blá, 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 do Hugo Mota, porque ele ficou assim, depois desse jantar com o Alexandre de Moraes e essa turma aí. São tudo covarde. Aí, foi jantar, quando veio de lá, veio totalmente diferente. Quer dizer, tudo que foi feito ali, as manifestações, quer dizer, para dizer assim, olha, a manifestação não valeu nada, o que vale é a minha canetada. Aí vai, dá a canetada, manda pro Alexandre de Moraes e libera todo mundo. A jogada é essa, é mais ou menos isso. Mas nós confiamos na anistia da população que estão presas ali. Confiamos no povo brasileiro, que não vamos desistir daquelas pessoas que estão ali dentro. É preciso ter resiliência e gostar de ser humano.
E o Daniel Silveira está preso, muita gente ficaram presa. O próprio Jair Bolsonaro praticamente está preso, porque não pode viajar, não pode sair para canto nenhum. Não. São pessoas do mal. Nós temos um mal entre o povo brasileiro, que é aquele STF que, segundo o desembargador lá, falou que são as pessoas mais odiadas do Brasil. E é verdade. É verdade. Cortina de fumaça. Vou falar do Collor daqui a pouco, vou falar dele. Cortina de fumaça e negócio do Collor aí. Daqui a pouco a gente vai falar. Então, parabéns os médicos que estão voltando com força total para recuperar o presidente Bolsonaro mais rápido. Ele estaria muito melhor se não tivesse acontecido esse episódio aí. Mas, felizmente, nós temos um bando de covarde ali dentro. Um bando de covarde. Senado tem que ser varrido. Pelo amor de Deus, gente. Acaba com esse Senado. O Senado serve para quê? Qual é o trabalho que o Senado está fazendo hoje? O que o Senado está entregando para a população? Acaba com isso. Vira só deputados. Entendeu? Acaba com o Senado. Não ter Senado ali não serve para porcaria nenhuma. Qual foi o trabalho que o Senado fez esse ano? O que ele entregou para a população hoje? Mostre para mim o que o Senado entregou hoje. O Senado não entrega porcaria nenhuma, não entrega nada. Aquilo tem que ser varrido, Deodó. Varre aquilo ali, acaba com aquilo ali não serve para porcaria nenhuma. Câmara de Deputados, se não prestar atenção, daqui a pouco nem vai precisar também de Câmara de Deputados. Entendeu? O vereador, o deputado estadual resolve tudo. Entendeu? Porque para que ter um presidente covarde? Não tem presidente covarde. Para que nada? Entendeu? Você formou agora uma quadrilha de pessoas, cara. Quadrilha de pessoas. Vai fazer... daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui. Deixa o like, compartilha, é muito importante. Estamos em oração pelo presidente Bolsonaro, vai melhorar, vai ficar melhor. 2026 está chegando aí. E não colocar o presidente Bolsonaro em 2026, isso aí é cercear a liberdade do povo brasileiro, o direito do povo brasileiro. A nossa vitória não vai vir daqui do Brasil. Ela vai vir de fora do Brasil. E a nossa vitória está chegando aí, gente. Calma um pouquinho. Primeiro que nós temos que botar Deus no primeiro lugar. E as outras pessoas que estão lá fora, inclusive, hoje, teve a manifestação de deputados europeus lá fora, que, segundo o Alexandre Garcia, o negócio foi exagerado lá fora. Foi exagerado, todo mundo ficou sabendo da covardia que fizeram com o Bolsonaro. Tá vendo? Até no leito do hospital não estão respeitando o Jair Bolsonaro. Então, agora, o negócio pegou tão mal que mandaram prender o ex-presidente. Já a gente fala sobre isso. Se inscreva, compartilhe, vamos lá. Exatamente, né? Agora 19h43 no horário de Brasília, né? Antes de comentar sobre o primeiro tema desta live, né? Você está aqui o versículo bíblico, né? Salmo 121, né? Eu trago sempre nas lives, né? Mas lembrando, pessoal, né? Enquanto eu procuro aqui, lembrando, né? Que eu escrevi no chat o meu canal pessoal, né? Vou escrever o canal dele também, pessoal, né? Quem está postando shorts, né? De trânsito de lugares, né? Por onde eu ando no Rio de Janeiro, vou nossos canais são pessoais, pessoal. Tanto o meu, né? Felipe Louzeiro, né? Tô até pensando em trocar esse nome, mas por enquanto deixa assim, né? Porque faz parte do meu sobrenome, e o canal Ferreira 3.0, que é o canal dele, né, pessoal dele, no qual ele posta vários shorts, né? Tem um outro canal chamado Ferreira Negócios, né? Ferreira Negócios, que ele faz aqui unboxing de produtos, certo? E tem um canal de política chamado Ferreira Brasil. Eles falam de política mesmo. Lembrando também, pessoal, que o Pix se encontra na descrição, né? Nas descrições, melhor dizendo, né? Quem puder contribuir com os canais Brasil no Ponto, né? Vocês estão à vontade para fazerem isso, né? Além desse fator, né? Em que, se vocês não puderem contribuir financeiramente, contribuam com um like, contribua com um compartilhamento, que estará nos ajudando muito, né? De qualquer forma, pessoal. Então não tem essa de que não tenho como ajudar, né? Não tenho como ajudar. Pessoal, né? Contribua. Se não puder contribuir financeiramente, eu sei que a situação está difícil do Brasil, né? Mas se você não puder contribuir financeiramente, contribua com like. Não custa muita coisa, pessoal. É só deixar o like
e compartilhar. É só isso, pessoal, que estará nos ajudando muito, né? Agora, quem puder fazer o plus, se inscrever nos nossos canais pessoais também estarão sendo muito bem-vindos, certo? Eu já vou escrever aqui o canal Ferreira Brasil no chat, mas vou ler aqui o Salmo 121, né? Ao qual prometi. Vamos lá, então. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, a quem te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá, né, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e tua saída desde agora e para sempre. Amém. Né? Antes de comentar, né, também quero sintetizar, né, que os outros canais ligados ao Brasil no Ponto, né, estão nas descrições. Então, independentemente do canal que você estiver assistindo, se inscreva nos outros canais também, pessoal. Inscreva-se nos outros canais também, porque pode ser que um ou outro canal venha a ser censurado, até porque o que a gente fala aqui, nossas opiniões são muito contra essa maré, né? Essa maré que o sistema defende, né? Então, é importante que vocês venham a se inscreverem nos outros canais ligados ao Brasil no Ponto, que estão nas descrições, né? Sejam muito bem-vindos, pessoal. Agora, comentando sobre o primeiro tema da história, enfim, imprescindível, né? É imprescindível que o Bolsonaro se recupere, né? Que ele se recupere rapidamente, né? Afinal de contas, né? A gente precisa que ele volte ao Palácio do Planalto em Brasília, né? Ao qual, né, foi infestado por comunistas, né? Porque foram eleitos, né? Com 60 milhões de votos, né? Porque o Lula não está sozinho, pessoal. Agora, se engana quem acha que ele está sozinho, né? Não, ele é uma quadrilha. 40 ministros que estão envolvidos em caso de corrupção, né? Eu poderia incluir até mesmo o presidente do INSS, né? Que foi envolvido, né? Envolvido agora. Envolvido não, ele tá roubando. Ele faz uma parte de uma quadrilha ali, roubando ali o negócio. Nessa investigação envolvendo a Polícia Federal, né? Mas a gente nunca deve se escantear, né, o fato, né, de que a própria corporação, por assim dizer, da Polícia Federal tá contaminada por Alexandre de Moraes, né? O irônico, né, que se dizia no passado que Bolsonaro interferia na Polícia Federal, sendo que isso não passava de fachada, né? Não passava de falsa narrativa, né? O ponto que a gente vê na realidade, né, é que Alexandre de Moraes, juntamente com Lula, né, tem cada vez mais contaminado, né, aquela corporação que deveria, Polícia Federal, né, que deveria ser mais idônea, né? O que se via, né, que a Polícia Federal estava dedicada, né, na questão de solucionar, né, o problema quanto a Marielle, né, mas não via, né, a gente não via a mesma dedicação por parte da Polícia Federal quanto ao atentado contra o Bolsonaro, né? Que, inclusive, né, se encontra com muitas perguntas sem resposta, né? O Bolsonaro se encontra na UTI justamente por conta do atentado contra ele em 2018, né? Até o que se sabe, né, é que o Adélio era ex-filiado ao PSOL, né? Mas a gente não deve nunca escantear o fato, né, de que aconteceu um quase atentado contra o Tarcísio na eleição, né, onde ele se encontrava disputando contra o Haddad, né? E o mesmo Haddad era adversário do Bolsonaro em 2018, né? Então a gente não duvida, né, que
o PT esteja por trás do que aconteceu em setembro de 2018, né? Agora, a gente quer saber a verdade, né? Quem pagou os advogados do Adélio, né? Quem enviou o Adélio para atentar contra o Bolsonaro, né? O que fazia o Adélio na Câmara dos Deputados no mesmo dia do atentado contra o Bolsonaro, né? A gente quer saber a verdade, até porque muitos querem, né? Muitos não querem que essas perguntas não sejam respondidas, né? É esse o ponto, né? Há muitos interesses escusos, né? E não por essas investigações para frente, né? Até porque o intuito mesmo do sistema, né, é querer silenciar o vilipendiar o outro lado do argumento, né, o espectro político da direita, né, que somos nós aqui, né, tanto é que um dos nossos canais, né, o Brasil é Nosso, foi censurado de forma ilegal, né, por parte do TSE, né. Enfim, vergonhoso, né, o que aconteceu, né, mas isso aconteceu também com outros canais, né, com outros canais ligados não só ao Bolsonaro, mas também à direita, né, de uma forma geral, né. Então a gente precisa levar muito a sério, né, o que está acontecendo no Brasil, né. Aliás, a gente já tem levado, né, mas a situação está gravíssima nessa questão da liberdade de expressão. Questão ao qual não se é muito discutida nos Estados Unidos, né? Liberdade não se fala de liberdade nos Estados Unidos, não se fala disso. O Donald Trump assinou um decreto, né, em prol da liberdade de expressão, né? Enquanto ainda no início do seu governo de agora, né? No presente momento, mas a gente sabe, né, que os Estados Unidos é referência nessa questão, né? Enfim, é um país de primeiro mundo, né? Inclusive, né, a gente não vai comentar sobre isso nos temas principais, mas surgiu uma matéria, né, no qual o Trump está denunciando o Brasil por conta da cobrança de taxas, né? Os Estados Unidos tá tendo que pagar taxas ao Brasil, né? Por produtos, né? Por produtos em geral, não só produtos, né? Mas enfim, todas as outras questões, né, que envolvem essa relação entre Brasil e Estados Unidos, né? Mas enfim, né, a gente vê que não há qualquer tipo de responsabilidade por parte desse atual desgoverno, né? Ao qual, né, não apresentou um projeto do Brasil, não apresentou uma obra sequer e também não tem teto de gastos, né? Quer dizer, um desgoverno irresponsável, né, que gasta sem limites, né, e não acaba não prestando contas para a sociedade. Tanto é que o Lula, né, que era contra, né, sigilo de 100 anos, fez o mesmo sigilo de 100 anos, né, em muitas das suas tais decisões, né, se é que a gente pode dizer isso, né. Agora houve o escândalo do INSS, né, esse é só mais um dos vários escândalos que tem acontecido no desgoverno Lula, né. Se a gente continuar aqui, aliás, a gente poderia ficar a noite toda, né? A gente poderia ficar a noite toda aqui falando somente sobre o que aconteceu nesse desgoverno do PT, né? Mas fato é que já deveriam acontecer manifestações, né? Se a população estivesse corretamente organizada, né? Civilizada, organizada, né? Esse que é o ponto correto, né? Estaria ouvindo quem realmente é necessário nesse momento, né? E estaria se manifestando contra o Lula, né? Até porque a gente legalizar o ilegal, né, é sinal de que esse país não pode ser levado a sério, né? Mas a gente entende, né? A gente entende que
a justiça brasileira está deixando muito a desejar, né? Aquilo, né? A gente vê que a maior corte do Brasil é praticamente uma extensão do PT, né? E o que acontece no final das contas? Isso é passado, né, como exemplo para outras instituições e acaba acontecendo, né, justamente isso, né? Investidores acabam se afastando. Além disso, né, há muitas decisões militantes, né, que quer, no final das contas, prejudicar um lado do espectro político, né? Quanto mais o STF fala sobre democracia, mais parece que eles agem antidemocraticamente, principalmente advindo ali do Alexandre de Moraes, né? Mas os mesmos, né, que falam sobre justiça, né, são os mesmos, né, que acabam rasgando a Constituição. É isso que acontece atualmente no Brasil, resumidamente, né? Mas, enfim, é isso, pessoal, né? Novamente, peço que se inscreva no meu canal pessoal. Agora eu vou escrever aqui o canal Brasil no Ponto News, o Ferreira 3.0, né? Que é o canal dele, né? Pessoal dele, né? Enfim, pessoal, a gente faz esse clamor para que a gente leve cada vez mais as nossas vozes adiante, né? Que vocês não só se inscrevam nos canais pessoais da gente, né? Mas que se inscrevam nos outros canais, né? Ligados ao Brasil News, né? Que falam também sobre política, né? Até porque a gente está nesse momento muito complicado no Brasil, né? Mas a primeira ação que a gente deve ter, né, é se indignar, né? Perante ao status quo atual, né? Tem gente que prefere se silenciar nesse momento. Eu não concordo com isso. Eu prefiro que haja uma organização, mesmo que mínima, na direita, para que a gente possa defender aquilo que é o correto, né? Lógico, né, que a gente nunca vai agradar todo mundo. Nossa intenção não é essa, né? Nossa intenção é prestar contas para Deus, né? Porque a gente sabe do nosso dever, né? Perante a Ele, né? E o que importa nesse final das contas, né? É que toda a nossa palavra seja direcionada para que a gente cumpra com nossas missões, né? Resumidamente é isso, né? Enfim, eu vou escrever aqui no canal Bolsonaro News, o Ferreira 3.0, né? Mas enquanto isso, pessoal, deixe seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se, né? Presto minha solidariedade ao eterno presidente, que ele se recupere o mais breve possível, né? Que seja na semana que vem e que ele não venha fazer novas cirurgias. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, deixe aquele like, é muito importante, seu like e seu compartilhamento. Lembrando que tem o irmão do Lula que está envolvido com esse negócio do INSS aí, tá? Irmão dele. E aí, aí é que eu digo o negócio. O cara pensa que o povo brasileiro é idiota. Ele nem se lembrava que tinha esse irmão. Quer dizer, é muita doideira para uma pessoa que não se lembra que tem um irmão que é presidente do sindicato lá do negócio, esse negócio do INSS. Exato. Quer dizer, roubando o povo brasileiro, rapaz. Quadrilha. Tem que ter todo mundo preso. Eu quero saber de onde é que eles vão botar esse dinheiro de volta na conta das pessoas. É preciso uma pergunta. Quero saber de onde é que vai vir. Se é nós que vamos ter que pagar isso aí. Entendeu? Nós, trabalhadores do dia a dia, que vão pagar a conta disso aí. Entendeu? Tem que tirar do bolso do Lula. Do bolso dessa quadrilha que se formou aí no INSS. E mandar prender todo mundo na cadeia. Isso é um escândalo isso aí. Tá ok? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Vamos aqui para o Salmo 24, que diz assim: do Senhor é a terra a sua plenitude do mundo, e aquele que habita nela, entendendo? Na terra, que nela habitam. Então, vamos ser felizes, vamos amar um ao outro, se respeitar, respeitando, não com briga, com negócio, não. Tem que ser o certo. Se esses caras estão lá no governo, pra que metendo mão no dia dos velhinhos, cara? Isso é vergonha.
Quem vai repor esse dinheiro dessa turma? Entendeu? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu acho que é uma vergonha isso aqui. Agora que eles se viram apertados, olha só como é uma covardia que passa com o povo brasileiro. Como são covardes. Quando a coisa apertou, eles viajaram. Aí, para a coisa ficar bem macia, para quando voltar de lá, não, aquilo, já sabe o que eles vão querer. Vão querer, todo mundo sabe o que é que eles querem, tá vendo? Eles querem eleger-se novamente comunista do Lula, que não vai ser eleito. Se for eleito, é fraude. Inclusive, né, o próprio Lula falou que não iria concorrer para se reeleger. Vamos, né? Não dizer, tem problema, não. Outra mentira. Eu quero que ele venha. Não, vamos lá, outra mentira por parte do Lula. Eu quero que ele venha, que é para. Se o Bolsonaro não for, vou te falar assim, vamos ser realidade, vamos cair na realidade. Se o Bolsonaro não for candidato, eu espero que seja, que tudo isso resolva essa situação em 2026. Se ele não for, o Tarcísio ganha ele, até a Michele ganha ele. Qualquer um que Bolsonaro mandar, vence o Lula. Não tem como não vencer. Porque de comunista e de pessoas que estão deixando as pessoas morrer na fila do INSS e fica mandando, as pessoas ficam surrupiando o dinheiro do velhinho, tem que ser preso. É outro canto, é outro mensalão quer dizer, foram 6 milhões, 3 milhões, 4 milhões. É 6 bilhões, você vai contar, é muito dinheiro, cara. 6,9 bilhões. Isso aqui que a gente sabe até agora, ainda vai vir mais coisa ainda. Parece vir mais coisa. Tem mais coisa ainda para vir. Mais de 6 bilhões. É muito dinheiro. Então vamos aguardar, dentro da regra, tudo bonitinho. Quando a coisa aperta o Lula, só prestar atenção, quando aperta ele sai do país. Foi a mesma coisa daquele negócio da anistia, quando fizeram ele fugiu lá para a China. Tá vendo? Agora não. Ele aproveita. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Exatamente, né? Pessoal, deixe seu like, não custa muita coisa, certo? Deixe seu like, contribua com os canais de direita, até porque a gente está nessa luta contra a maré. Até que injusta, né? Porque a gente vê que o outro lado não é cerceado, né? Não passa por que a gente passa, né? Então a gente pede seu like, seu compartilhamento. Quem puder contribuir financeiramente, o Pix se encontra nas descrições, certo? Sejam todos muito bem-vindos, certo? Além disso, né, tem os canais pessoais que eu pus no chat. Né, o canal pessoal ele não fala de política, fica bem claro. Tá? Fala de outra coisa, fala de trânsito, que fala de coisas bacanas no Rio de Janeiro. Também a gente tem um canal Beleza Turística Carioca, é um canal que só fala das belezas turísticas aqui do Rio de Janeiro, tá vendo? Você que mora no Rio de Janeiro, gosta de ver paisagem, você que tem loja de turismo, pega os vídeos, pode levar para sua loja, não tem problema não, copia, bota lá na sua loja, que a gente mostra vários pontos daqui do Rio de Janeiro, tá? Não tem problema nenhum não. Aqui é nós entre nós, tá ok? Vamos lá. Exatamente, né? Nossa missão aqui deve ser cumprida, né? Logicamente, né, que a gente não vai agradar todo mundo, longe disso, né? Se até Deus não agradou, né, quem somos nós para agradar, né? Não somos exímios comunicadores, mas estamos aqui para levar informações para vocês, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, né? É importante, né, que vocês venham também, né, contribuir para as nossas lives, né? Seja com a mensagem aqui, seja com like, com compartilhamento, né? E se inscrevendo, né? Até porque, novamente, né, ressalto, né, que a direita tem uma tarefa muito difícil daqui para frente, né? Que é reeleger o Bolsonaro, né? Reeleger, né? Eleger novamente, né? Ele deveria voltar ao local que ele jamais deveria ter saído, né? Enfim, novamente ressalto, né? Reforço, peço seu like, compartilhamento, se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se, né? Também se inscreva nos canais ligados ao Brasil no Ponto, que estão nas descrições, né? Vamos lá. Vamos seguindo aqui, ó. Fernando Collor é preso em Maceió após decisão de Moraes. Ex-presidente, né? Se é que a gente pode dizer isso, né? Ou criminoso, né? Está custodiado na Superintendência da Polícia Federal da capital alagoana. Pleno News.
Vamos seguindo aqui, ó. Fernando Collor ficará em ala especial de presídio em Maceió. Advogados pediram prisão a domiciliar para o próprio Fernando Collor. Pleno News. Terceira matéria, né? Prisão de Collor é mantida após audiência de custódia do STF. Pleno News. Por fim, aqui, ó, Revista Oeste, Gilmar Mendes pede destaque e prisão de Collor vai ser julgada no plenário físico. Revista Oeste. Passado pelas matérias, vamos aos comentários. Essa aí é uma prisão simplesmente cortina de fumaça. Por quê? O escândalo, agora vem aqui que eu quero falar, o escândalo do INSS é muito maior do que tudo isso aí, porque isso é uma vergonha. Agora, para tirar o foco do negócio, não, manda... Olha, prende o Collor, que tem qualquer história lá, tá entendendo? Faz aquela meia... Prende um pouquinho ele lá, daqui a pouco leva para a Polícia Federal, leva para... Entendendo? E, na verdade, a vergonha estão roubando os velhinhos. Isso é coisa de máfia, né? É uma quadrilha que se formou dentro do INSS para tirar 10 de um, 15 de outro, 20 de outro. Isso é uma vergonha. Está dentro do governo do Lula. E tira isso aqui, já estava lá de trás, já vinha investigando isso aqui, e agora, em 2023, ele estourou mesmo. Quer dizer, depois do governo Lula, estourou mesmo. Lembrando que o irmão do Lula vai ter que se explicar, porque ele é presidente do sindicato que tem esse convênio com esse negócio aí. Não. Agora, o Fernando Collor foi preso ali com o bode expiatório daquela Lava Jato, que o Supremo se nega a dizer que é verdadeira. Todo mundo vai lá, que é o dia a dia, que os caras falam, que foi preso, Lula foi preso, todo mundo falou que meteu a mão no dinheiro do povo brasileiro, da Odebrecht, Camargo Corrêa, dessas empresas todas. Sérgio Cabral está solto. Tá vendo? Esse é um escândalo igual. Isso aí é para pedir impeachment do Lula, é para botar o Lula na rua. Eu espero que Carlos Lupe, lá, que é o presidente do INSS, ele vai para cá do cacete, que ele vai embora, sai dali. Ali não é lugar para comunista, nem pessoa para ficar roubando o povo brasileiro. Chega. Já não basta o mensalão, petrolão, essas coisas todas. Collor foi permanente o bode expiatório ali deles. Agora, como é que eles vão justificar a prisão do Collor? Que eles querem acabar com a Lava Jato de qualquer jeito. Se for para prender, tem que prender o Lula. O Lula foi descondenado por ele mesmo lá. Quer dizer, o nosso STF, a intenção da gente falar do INSS, que é para a gente salvar essa instituição, que é bacana. Mas os 11 que estão lá, até os que o Bolsonaro colocaram lá, eu vejo aquele Mendonça ali, é mesmo que nada ali dentro. O tal do Calço Nunes, que ficou lá que vou colocar o Bolsonaro, parece que não está acontecendo nada. Parece que só tem um ministro no STF, o Alexandre de Moraes. Manda prender, manda soltar, é delegado, é policial, é tudo. Olha, eu quero prender. Olha, deu uma dor de cabeça, cara. Seguinte, manda a mulher ir lá com o Bolsonaro assinar aquele negócio, quer dizer, tá tudo errado no nosso país. O país tem que voltar à liberdade, gente. Lutar pela nossa liberdade. Anistia já do povo. Anistia já. Nós não podemos viver nessa eterna desconfiança do internacional. Essa história do Bolsonaro virou tema internacional da CNN nos Estados Unidos. O Parlamento Europeu diz que é um escândalo isso aí, negócio de botar o Bolsonaro lá. O Trump já sabe disso aí. Olha a M que esse cara está se comprometendo. Ele vai comprometer a corte toda e outra coisa. Ele não vai poder mais... Ele não está mais indo daqui do Brasil. O roteiro dele é São Paulo e ali é Brasília. É um cara que também é preso, também não tem liberdade nenhuma. Porque não pode tomar um cafezinho na esquina. Pode tomar? Não pode. Não pode. Então ele é um cara preso pro resto da vida dele. Então, esse era preso pro resto da vida dele. Se o Bolsonaro está preso, também está preso. Ele não pode ir na Avenida Paulista, ele não pode ir numa manifestação, ele não pode ir nos Estados Unidos. Que venham sanções pesadas contra ele. Nós vamos ter uma vitória nossa logo, logo, que venda dos Estados Unidos. Vai vir de lá. Vai começar por lá.
E tem muita gente que vai ter que correr daquele STF ali. Não quer ser envolvido, porque muita gente pode não chegar, nunca mais estar nos Estados Unidos. Outra coisa, lei Magnitsky, aquela lei que não vai ter mais conta, não vai poder mais fazer transação bancária, ó, tá lascado. Lascado. Gente, o que eu tenho para falar é o seguinte: o Collor é apenas uma cortina de fumaça por causa desse escândalo do INSS que teve aí. E sobre a anistia, eles querem abafar a anistia de qualquer jeito. Porque aí, eles abafam a anistia, vou repetir novamente, guarda o que eu estou falando aí. Vão abafar a anistia. Quando tiver bem próximo às eleições, aí vem o Lula. Ó, vamos anistiar todo mundo que está lá. Anistia todo mundo. Aí todo mundo é solto. O que acontece? Aí ele fica como salvador da pátria. Salvador da pátria não, rapaz, ele tem que ser preso. Quando sair isso aí, nós tivemos uma justiça séria, qual é que ele fazia? Vai lá no Palácio do Planalto e prende o Lula. Ai, entendeu? Prende o Lula, que isso não pode. Não pode fazer isso. Prende. Mas ele quer dar uma salvador da pátria. Ele vai ser preso. O velhinho também já está indo. Acho que estavam roubando ele mesmo, né? Que o Lula também faz parte da Previdência, só que o salário dele é robusto, né? Robusto, né? Tempo de Deus vai dizer se tu vai poder usar todo esse dinheiro para o resto da vida dele aí. Ele meteu a mão na Petrobras, né, tudo aí, esse escândalo que teve aí. Agora é INSS. Dizendo, vai ter que... As pessoas parece que não pensam, cara. Como é que eu vou tirar dinheiro dos outros? Como é que eu vou tirar dinheiro do que não é meu? Como é que eu vou fazer um esquema para tirar 10 reais de um, 20 reais de um? 6 bilhões de reais, é muita grana. É muito dinheiro, é vergonhoso. Então o Lula tinha que passar... Primeiro que tinha que mandar prender ele. Que aí as coisas vão vir muito mais coisas. Dentro desses 3 anos, o Lula ele conseguiu estragar o país. Ele conseguiu desnortear nosso país, não sei para onde, oferecendo, mentindo para as pessoas que tinha cerveja, picanha, ovo, não tem nada. Vai no supermercado. Hoje eu postei um vídeo que tiver no supermercado aqui no Rio de Janeiro, tá lá, não tem por que mentir. Estive lá fazendo umas compras e gravei lá, não tem ninguém no supermercado. Uma das maiores redes de supermercado do Rio de Janeiro. Não tem ninguém. Ninguém. Simplesmente ninguém dentro da loja. Deixe seu like, compartilhe, inscreva no nosso canal. Nós temos alguns canais que estão aqui na descrição do vídeo. Se você puder, inscreva nele lá. Se você quiser ajudar o canal, na descrição do vídeo tem um Pix, ajuda a gente aí, é muito importante a sua ajuda. O seu compartilhamento é muito importante pra gente. Muito obrigado, seja muito bem-vindo, tá ok? Exatamente, né? Vamos aqui comentando sobre o segundo tema, né? A gente está falando sobre a prisão do Collor, né? Mas, enfim, resumidamente, pessoal, o que a gente vê é uma cortina de fumaça. É uma cortina de fumaça, porque Alexandre de Moraes quer descentralizar o escândalo do INSS com essa prisão do Collor. Não há outro caminho, né? Não há outra questão que a gente não deva lembrar nesse momento, pessoal, porque o ponto é esse, né? O Alexandre de Moraes está atuando em conjunto com o Lula, né? E tudo aquilo que é feito pelo Alexandre de Moraes é comunicado diretamente ou indiretamente, diretamente, né? Vamos dizer assim, para o Lula, né? Porque a gente sabe, né? A gente sabe dessa atuada que o Alexandre de Moraes o tempo todo, né? O tempo todo usa, né, para tentar, né? Tentar porque não consegue, né? Tentar vilipendiar o outro lado do argumento, né? A direita, né? Porque a gente sabe, né? A gente sabe, por mais que o Alexandre de Moraes diga que não é comunista, né? A gente está mentindo, né? É um sujeito que mente tanto quanto Lula, né? É esse o ponto, né? É um sujeito que não passa nenhuma credibilidade, né? Não passa de um desgraçado. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. O que é um desgraçado? É um sujeito que não tem a graça de Deus, né? Tanto é que não só, né, pediu a prisão do Fernando Collor, né? A gente entende que o Fernando Collor realmente cometeu irregularidades, né? Apesar de ter apoiado o Bolsonaro por algumas vezes. Mas o ponto, né, é que a gente não pode misturar o Bolsonaro com o Fernando Collor de jeito nenhum, né? Mas de qualquer forma,
eu também vejo por um outro lado, né? Eu entendo que o que está acontecendo com o Fernando Collor é um recado, né? Talvez seja um recado para o Bolsonaro. Isso aí, né? é verdade. Para o Bolsonaro, né? Não tem outra, né? Não tem outra, né? Até porque a gente vê que o Alexandre de Moraes tem atuado com maldade contra o Bolsonaro, inclusive fez uma determinação contra o Bolsonaro, né? Levou um oficial de justiça para a UTI para determinar ilegalmente contra o Bolsonaro. Quer dizer, vilipendiou o artigo 244, né, que prevê que não há qualquer tipo de possibilidade de decretar, né, qualquer tipo de ação ou militância, né, que é o caso do Alexandre de Moraes, contra uma pessoa que se encontra doente. Ah, mas ele fez live. Não é desculpa, pessoal, não é desculpa. O Bolsonaro ainda não recebeu previsão de alta, né? Ele ainda se encontra se recuperando de uma cirurgia de 12 horas. Então, pessoal, é muita desumanidade. Vou te falar o seguinte, é muita desumanidade, é muita falta de empatia, muita falta de Deus no coração. Psicopatia também, né? Porque isso não parte de uma pessoa normal, né? A gente não pode considerar dessa forma. É muito covardia, não só o que o Alexandre de Moraes vem fazendo contra o Bolsonaro, mas também o que o Lula fez nomeando esse presidente do INSS que foi demitido, né? Quer dizer, o Lula sabia que iria indicar um corrupto para o INSS, mesmo assim fez isso e agora quer sair como um bom moço, né, o demitindo, né? Sendo que há rastros de corrupção no nome desse sujeito, no nome daquele sujeito que foi demitido da presidente do INSS. Quer dizer, o desgoverno do PT tira dos daqueles que têm mais idade, né, para é assim que funciona, para beneficiar seus compadres. É assim que sempre funcionou, pessoal, né? Ou vocês acham que no passado era diferente? Por favor, né? Então a gente sabe que o desgoverno do PT nomeou sua quadrilha, não só para a presidência do INSS, né, mas também para seus ministérios. Afinal de contas, o atual desgoverno tem 40 ministérios. Vocês acham que isso é certo? Né? Quem sai mais prejudicado, no final das contas, são os pagadores de impostos, né? Porque nós todos somos, né? Todos estamos nesse quesito, né? Acabamos por pagar impostos, sendo que o próprio desgoverno não quer que haja redução dos preços de jeito nenhum, né? Quer dizer, o desgoverno atual atua de forma comunista, né? O Lula segue a cartilha marxista-leninista, né? Quer queira ou não. Né? Agora, dizem que o Lula foi eleito por 60 milhões de votos. Agora, eu quero saber onde que estão esses 60 milhões, porque a gente não vê lugar nenhum. Quando o Lula, quando a esquerda convoca algum tipo de manifestação, o que há? Né? Quais são as pessoas que comparecem? Né? Quantas pessoas comparecem? Meia dúzia. Meia dúzia de gato pingado. Né? Comparado justamente às manifestações de direita, né? Não há comparação. Não há comparação. Né? Mas essa mesma meia dúzia não quer anistia, né? A maioria da população quer que o projeto vá para frente, né? Agora, há um tal também de Hugo Mota que atua com covardia. Quer dizer, a mesma covardia praticada por Lula, Alexandre de Moraes, foi destinada para Hugo Mota. Tá? É isso que acontece atualmente no Brasil, né?
É lógico que a gente nunca pode deixar de lado a política, pessoal, nunca podemos deixar de lado a política, afinal de contas, ela faz parte das nossas vidas, né, quer queira ou não, né? Agora, tem aqueles que não curtem política, a gente respeita, né? Mas, de qualquer forma, até aqueles que não curtem política acabam passando por essa área, até porque qualquer produto que tu compre tem influência da política, né? Então, quer queira ou não, né? Mesmo aqueles que não curtem política, será governado por aqueles que curtem, né? É essa frase de Platão, inclusive, né? Enfim, não defendo nunca o Fernando Collor, né? O Fernando Collor passou por um processo de impeachment, né? Passou por um processo de impeachment justo, né? Porque sou o pior, né? Tanto quanto o próprio Lula, tanto quanto a Dilma. A diferença é que o Lula é muito mais corrupto do que o Fernando Collor. Não querendo dizer que o Fernando Collor não é corrupto, claro que é, mas o Lula é muito mais. Então quem deveria ser preso, né? Não é só o Fernando Collor, mas o Lula também. Então não há justiça enquanto o Lula se encontra solto. Se o Lula está solto, enfim, para mim não tem lógica nenhuma. O Lula solto enquanto o Fernando Collor preso. Aliás, os dois deveriam serem presos, né? Se seguimos essa lógica de corrupção, se o Fernando Collor se corrompeu mesmo, né? E o Lula que corrompeu muito mais do que esse sujeito aqui, né? É esse o ponto. É esse o ponto. E eu não vejo muita gente falando sobre isso, pessoal. Não vejo muita gente falando na direita sobre isso, né? Mas o ponto, né? O ponto é que é de se chamar a atenção, né, pessoal? Novamente, o judiciário se intrometendo, né, em um escândalo, né? Mas novamente, pessoal, dois pesos, duas medidas, né? O que vale para um não vale para outro, né? Esse tipo de prisão, né? Esse tipo de prisão apenas, né? Apenas tivemos uma estabilidade aqui no canal Bolsonaro News, mas esse tipo de situação demonstra para a gente que há dois pesos, duas medidas para o judiciário brasileiro. O que vale para um não vale para outro, né? E vice-versa, né? Quer dizer, a intenção do tal judiciário brasileiro é querer incriminar a direita, enquanto a esquerda pode falar o que quiser, né? Ou pode fazer o que quiser, né? Esse o ponto, é esse o ponto, né? E eles tiraram como base, né, de que o Fernando Collor apoiou o Bolsonaro, né, por algumas situações, né? Enfim, pessoal, eu prefiro eu prefiro entender que o Fernando Collor continua sendo corrupto, independentemente de ele apoiar Bolsonaro ou não, né? Agora, a gente tem que defender aquilo que é o correto, né? Independentemente, a gente apoia o quê? A honestidade, a agenda conservadora, né? A gente apoia um governo técnico, diferentemente desses conchavos, né, de governo atual, né? É isso que defendemos, né? Agora, né? Como é que a gente vai levar? Quando é que a gente vai levar esse país a sério? Se, por exemplo, um corrupto, o maior corrupto do planeta, acaba sendo eleito, né? Mas você está falando ainda de 2022? Eu estou falando de 2022, até porque a chapa do Lula deveria ter sido abolida. Por que não foi abolida, né? Porque não temos judiciário no Brasil, resumidamente é isso, né? Então, eu já falei todos os detalhes sobre isso. Logicamente, primeiro, né, que é um recado ao Bolsonaro. Segundo, né, que eles querem criar uma cortina de fumaça para redirecionar as pessoas para essa prisão do Fernando Collor, sendo que houve um claro escândalo, claro escândalo no INSS, né?
e isso tem que ser investigado com rigor, inclusive, né? Enfim, é isso. Tá ok, meus amigos? Então deixe seu like, compartilha, é muito importante seu compartilhamento, seu like. Temos live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Brasil no ponto news, desse lado aqui nós estamos no Bolsonaro News, uma homenagem ao eterno presidente Jair Bolsonaro, que se recupera imediatamente, está se recuperando também em orações. Vamos aqui com uma palavra que está no Salmo 25, que diz assim: a ti, Senhor, levanto a minha alma. A ti, Senhor, levanto a minha alma, em nome de Jesus. Inscreva, compartilhe, deixe seu like, é muito importante. Só lembrando, Pix está na descrição do vídeo. Tem outros canais parceiros nossos na descrição. Hoje nós estamos com o Bolsonaro News. Daqui na segunda-feira estamos com outra pessoa, mas o fixo aqui é o Brasil no ponto news. Se inscreva, deixe seu like, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento e vamos que vamos. Exatamente, vamos aqui ao último tema desta live: velório. Lula, Janja, Dilma e outros ministros, entre aspas, se despedem do Papa. Petista publicou foto nas redes sociais. Pleno News. Seguindo aqui, Lula e comitiva chegam a Roma para funeral do Papa Francisco. A petista participa da cerimônia ao lado de ministros e retorna ao Brasil neste sábado. Lembrando que o funeral do Papa, né, será justamente amanhã, no dia 26, pessoal. Ainda falando sobre essa viagem do Lula, né, com 20 pessoas, comitiva do petista embarca para o funeral do Papa, né? Embarcou para o funeral do Papa, melhor dizendo, né? Petista e grupo composto por ministros viajou na noite desta quinta-feira. Pleno News, né? Portanto, está falando aqui sobre a politicagem, né, que o Lula está fazendo em torno desse funeral do Papa, né? Estou ligado, tá ligado, né? A politicagem que o Lula tem feito nesse funeral do Papa. É lógico que o Papa era de esquerda, né? Mas não cabe a gente julgá-lo nesse momento, né? Cabe justamente a Deus, certo? Enfim, era isso, né? Passado pelas matérias, vamos aos comentários. Vamos lá. No momento que o Brasil está passando por uma situação tão difícil, é escândalo no INSS, é anistia do povo, entendeu? É o Fernando Collor preso, é uma sequência de coisas ruins que está no nosso país. Aí, quando ele se viu que estourou a bomba do INSS, o que aconteceu? Turma, está na hora, vamos levantar voo, vamos pegar o Uber, tá vendo? Que agora tem negócio, tá vendo? Quando esse comunista chamado Lula, ele resolveu trazer uma corrupta lá de fora para cá e dar guarita aqui dentro de casa sobre a Lava Jato no passado, quer dizer, covardia com o povo brasileiro. Está comendo com o nosso dinheiro. O avião foi lá pegar ela com nossa grana. Esse aqui é o pior. Isso é um covarde. Agora ele viu que a coisa apertou aqui, aí ele pegou um quadrilha, né? Um monte de comunista do STF, do outro, foram lá para baixar a guarda. Amanhã eles voltam e a coisa não parou, não, irmão. O INSS só se fala no INSS, agora é o povo. O povo quer o impeachment do Lula e toda essa quadrilha presa, tá? O povo na rua tá o negócio. Vou pegar o microfone e vou para a rua perguntar o que eles acharam do escândalo do INSS, entendeu? Mas isso é o governo que foi eleito aí foi eleito pelo TSE com 60 milhões de votos. O TSE elegeu o Lula com 60 milhões de votos. Entendeu? É isso aí. Então, gente, tá aí. Fazendo politicagem em cima do corpo do Francisco. Politicagem. Isso é vergonhoso. Entendeu? É vergonhoso. Pra quê? Porque ele não foi só ele, a mulher dele, cara. Por que tem que levar um monte de ministro para dizer que, não, estão comigo? Quer dizer, isso é vergonhoso. O Trump não quer saber disso, não. O carimbo vem aí, meu amigo. Até o Lula, eu acho que ele não vai mais querer ir, que vai lá para os Estados Unidos. Vamos aguardar, o tempo vai passar. E lá a justiça lá funciona, tu não vê juiz dando entrevista, não vê nada. O escândalo da citação que Bolsonaro assinou lá do oficial de justiça,
Amigo, já está na boca de todo mundo lá fora. A Europa já sabe. O Latino Garcia lá em Portugal, hoje mesmo ele estava falando sobre isso. Foi terremoto isso aí lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na Europa toda, nos Estados Unidos tudo. Trump já está sabendo disso aí. Porque isso aí todos os jornais, ele não varia jornal. Ó, Washington Post, CNN, várias empresas lá botando lá fora. Até o polonês, até a Alemanha, a Polônia, disseram que vão denunciar o Alexandre de Moraes na Corte Internacional. Vão denunciar. Os caras lá de fora já estão se manifestando. Tá, gente? Eu não tenho nunca, não quero falar mais sobre isso aqui. Tá vendo? O Lula fazendo campanha em cima da morte do Francisco, tá vendo? Tirando foto, botando na rede social. Pra que botar? Pra dizer que foi lá? O povo não quer saber disso, Lula. Aprende, meu filho. Tu não aprende, não, cara. Tu é corrupto. Aprende que o povo quer comida barata na mesa. Entendeu? Quer luz para todos. Quer educação. Quer segurança. O país está aí. Vê como é que tá a Bahia. Tiroteio para tudo enquanto é lado. Rio de Janeiro, tiroteio para tudo enquanto é lado. Você não pode mais sair de casa, você volta. São Paulo é a mesma coisa. Isso faz parte de uma quadrilha do governo federal, que tem um tal do levantador, que tá para lá também, foi também. Tal do 40 pessoas. Para que isso, cara? Para que 40 pessoas? 20 pessoas, 40, não sei quanto foram 20 pessoas que foram com ele, foram 20 pessoas que foram com o cara. Para que isso aqui com o nosso dinheiro? O Brasil está pegando fogo. O Brasil quer gente que trabalhe e mostre, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro. Não fazendo esse negócio, essas leis que não servem para nada. Só dá trégua para bandido. Só isso. Só isso. Tá? Tem mais nada para falar. Se inscreva, compartilhe, deixa o seu like. Temos lá nesse canal, gente. Toda segunda, quarta, sexta-feira. É uma vergonha o Lula fazendo campanha eleitoral em cima do corpo do Francisco, do Papa. Se inscreva, compartilhe, deixa o seu like, tá ok? Exatamente, né? Agora comentando sobre o último tema desta live, né? É lógico que sobrou até mesmo para Papa Francisco, né? Sendo que não se respeita até mesmo o horário do ponto final das pessoas. Quer dizer, é vergonhoso, é vexatório, né? A imagem que o Brasil passa ao mundo, né? Com esse petista, né? Com esse petista utilizando, né, desse momento para fazer palanque. Fazer palanque, né? Não tem outra, pessoal. É vexatório, né? A imagem do Brasil já vem na ruína, né? Internacionalmente, né? Imagine nacionalmente, né? Mas a gente crê, né? A gente crê que o lugar do Lula deveria ser justamente na cadeia. Por que o Lula saiu? Mas de qualquer forma, a gente está falando aqui sobre a politicagem do Lula no funeral do Papa Francisco, pessoal. Então, pessoal, a imagem do Brasil que já estava derrocada, né? Já estava em derrocada internacional, né? Mas a primeira, eu costumo dizer, né, pessoal? A primeira ação que a gente deve ter é se indignar, é se expressar, entender que ainda temos liberdade de expressão, né? Por mais que o Brasil, né, passa por momentos complicados, né, nesse sentido, né? Mas a primeira linha de ação é justamente a liberdade de expressão. É por isso que o desgoverno do PT apoia o PL 2030, né? O PL 2030, né? Que prevê censura, né? Não é sobre regulamentação das redes sociais, é sobre censura, né? É porque o desgoverno atual não quer ser criticado, né? Imagine o quanto o desgoverno do PT gastou nessa viagem para a Itália, né? Lembrando que levou Dilma, Janja. Dilma não é ministra. Dilma não está ocupando nenhum cargo público relevante para ir no velório do Papa. A Dilma era para se encontrar na cadeia pelos crimes que cometeu no passado, né? E esses crimes não podem ser esquecidos, né?
A Dilma foi afastada, não por golpe, coisíssima nenhuma, porque essa narrativa é de esquerda. Né? A Dilma foi afastada pelos crimes que cometeu. Não só sobre pedaladas, mas também sobre assalto a banco na época do regime militar. Né? Enfim, ela cometeu inúmeros crimes também envolvendo estatais, enquanto desgovernava o Brasil, né? Entre outras questões. Quer dizer, as estatais também apresentavam prejuízo na época dela, né? Não só agora, na volta do Lula a Brasília, né? Eu já falei aqui, por inúmeras vezes, eu me recuso a chamar o Lula de presidente. Para mim, não passa de um militante, né, que atua em prol de seus próprios interesses, de suas próprias ideologias. Né? É sobre isso, né? É isso que o Lula defende. O Lula não defende patriotismo, o Lula não defende democracia, coisíssima nenhuma. O Lula defende os seus comparsas, os seus amigos, tanto é que levou mais de 20 pessoas para a Itália. Né? Agora, quem é que vai pagar por essas viagens? Enquanto o Bolsonaro, quando viajava, se hospedava, né, nas embaixadas, quando viajava enquanto presidente, o Lula prefere ir para hotéis de luxo. Né? Enfim, o Lula prefere muito mais fazer turismo do que propriamente governar o Brasil. É essa Tá impressão, desgovernando o Brasil. É essa impressão que passa. Governar o Brasil, entre aspas, né, pessoal? A gente sabe. Né? A gente sabe que o Lula não apresentou um projeto de Brasil. Né? Não apresentou teto de gastos. Né? E também não apresentou uma obra sequer. Né? Lembrando que o Lula foi condenado a mais de 3 instâncias, por mais de 9 juízes diferentes, e mesmo assim se encontra solto. Por que isso acontece? Porque, resumidamente, não temos justiça no Brasil. Resumidamente, é isso que acontece. Por que Dilma está solta? Porque não temos justiça no Brasil. Por que a Janja, né, não presta contas para a justiça sobre suas viagens? A Janja também cometeu inúmeros crimes. Né? Porque ela é da mesma estirpe do Lula. Tanto é que estão juntos. Não é à toa que isso acontece. Né? Mas, de qualquer forma, né? De qualquer forma, a gente presta o repúdio, né, ao que vem acontecendo, né? Não só sobre essa viagem em si, mas também por conta do Lula, né? Não ter um norte, né? O desgoverno lá não tem um norte, né? Enfim, não adianta querer imprimir dinheiro, pessoal. A gente tem que agir com vontades populares. E não é isso que a esquerda faz. A esquerda prefere se ater às suas próprias agendas daquilo que não presta, né? E, logicamente, defender aquilo que não presta. Né? Enfim, era isso, pessoal. Prestar meu repúdio aqui a essa viagem do Lula, né? Tanto do Lula quanto seus ministros, né? E, novamente, né, pessoal, entendo, né, que o Alexandre de Moraes, atuando em prol do desgoverno, prendendo o colo para descentralizar o escândalo em INSS, é inadmissível também. Né? Alexandre de Moraes é um dos principais responsáveis, né, se não o principal, pela eleição do Lula. Porque esse sujeito era presidente do TSE nas eleições de 2022. Tá? E o sujeito diz que o Lula foi eleito por 60 milhões. Agora, cadê esses 60 milhões? Tá? Enfim, tirem suas próprias conclusões. Prestar meu repúdio ao Lula e seus ministros que viajaram para Roma. Né? E, novamente, prestar meus parabéns à oposição por fazerem o que é correto nesse momento, né? Declarando-se, fazendo declarações contra o desgoverno PT, principalmente nessas gastanças todas, né? Que envolvem até mesmo
o INSS, né? Enfim, tire suas próprias conclusões, né? Para que me repúdio ao desgoverno do PT, né? E meus parabéns à oposição, né? Por querer investigar essas... Não, vai investigar, não querer, investigar, não. Vai investigar, né? pô, que junto ao Congresso Nacional, em querer investigar todas essas irresponsabilidades por parte do PT, né? Resumidamente, é isso. Tem o escândalo da comunista que veio de lá, que meteu a mão no dinheiro dos colombianos, ficou da Colômbia, sei lá, do estado foi, veio para cá corrida, está escondida aqui no... Está escondida, não. Deu trégua para ele. O Lula mandou um avião pegar ela. Tem o escândalo do mensalão do INSS, agora. Tem o escândalo que ele está jogando sujo com o Alexandre de Moraes para não ter anistia para a pessoa. Tem escândalo do STF contra as pessoas do 8 de janeiro, que é só agora. Tem escândalo do Daniel Silveira, tem escândalo do Felipe Martins, tem tudo agora. Vem aí, carimbo do Trump. Perdeu o mané, o passaporte e a assinatura. Não vai nunca mais poder botar o pé no Estado. Ele não quer ir, porque a Corte Internacional está sendo já monitorado. Teus passos estão sendo monitorados aqui no Brasil. Inscreva-se, compartilhe, deixe seu like, é muito importante o seu compartilhamento. Vamos lá. Vamos terminar essa live por aqui, gente, mas antes tem um bate-pronto para a gente encerrar essa live aqui com chave de ouro. Exatamente. Vamos ao bate-pronto, né, que consiste nas matérias mais destacadas, tanto do cenário político internacional quanto do nacional. Né? Vamos lá, então. Sebastião Coelho deixa justamente a defesa de Felipe Martins após julgamento. Pleno News. Vamos seguindo aqui, ó. Trump diz que Brasil enriquece e sobrevive cobrando taxa dos Estados Unidos. Pleno News. Trump, isso é o Trump que estava lá. Guarda aí que vem bala, mãe. Mãe. Exatamente. Bala pesada aí. Lula passa a divulgar a agenda de Janja em página oficial. Janja não tem contrato nenhum. Janja só é a mulher do Lula. Ela faz o quê? O que é que ela faz? O que foi que ela fez até agora? Me fala para mim o que foi que a Janja fez até agora. Manda para mim. Cargo no desgoverno. Não, o que foi que ela fez até agora? O que foi que ela fez? Ela não tem nenhum cargo no desgoverno do PT. É esse o ponto. Prisão, moleque. Prisão para todo mundo lá. Todo mundo é quadrilheiro ali dentro. Vamos lá. Fux sugere reduzir pena de mulher que pichou estátua. Tá tudo errado. Até o Fux está errado nessa história. Ela não tem que dar prisão nenhuma. A lei já está dizendo. Pichação não dá cadeia para ninguém, rapaz. Pichação, você limpa, paga uma cesta básica, tá tudo resolvido. Tá tudo errado no nosso país. Precisa passar limpo esse país, tá ok? Exatamente. A arrecadação de entidade saltou a 91 milhões no INSS. Pois é, aqui, quadrilha dos quadrilha, roubaram do Celinho. Vamos seguindo aqui, ó. Hugo Mota decide que não vai pautar a urgência da anistia. Pessoal, deixa o like, hein? Deixa o like. Vamos lá. O professor Olavo de Carvalho será homenageado em Câmara do Espírito Santo. Show de bola, parabéns, né? Parabéns. Presidente do INSS é demitido após a ação da PF sobre fraudes. Né? Enfim, vamos lá. A gente já havia falando sobre isso antes. Quadrilheiro, tem que mandar também o tal do presidente, o ministro lá, que é do INSS. Mandar embora. Mandar prender. Então, tem que mandar prender, tomar os bens desse pessoal tudinho e até que resolva essa situação, tem que perder os bens. Exatamente. STF condena a Débora dos Santos a 14 anos de prisão. Será tudo anulado no futuro não tão distante. Vamos lá. Vai ser anulado. Vai ser anulado. Vamos lá. INSS. 64% das fraudes aconteceram durante os 2 anos de Lula. Meu Deus do céu. Ainda tem gente que acha que não, o escândalo é somente de agora. Não. É de muito tempo. Muito tempo. Agora é que se intensificou mais, entendeu? A Polícia Federal já vem atrás disso há algum tempo. Depois de quantas... Foi não sei quantas 2 milhões de pessoas que escreveram lá
O Hugo Mota bloqueia perfil de associação de familiares do Rio de Janeiro no Instagram. Tô sabendo disso. Ó. Já destravaram já. Moraes recua e revoga a prisão domiciliar de traficante procurado pela Espanha. Visto Oeste. Pegou mal pra caramba. O Moraes, o fim dele será muito. Vai precisar de anistia. E o Índio Sererê foi solto, hein? Mas isso, meu amigo, isso é tudo cortina de fumaça para que você tire o foco do INSS. Tá vendo? Tira o foco do INSS e tira o foco da anistia. Estou liberando, mas tá entendendo? Quer dizer, é tudo para tirar o foco. O INSS está aí. Quero ver quantos dias o Alexandre de Moraes vai dar por 24 horas que ele resolveu o negócio do INSS. Tem que mandar todo mundo embora ali, demitir sumariamente. Porra. Exatamente. Ainda sobre o velório do Papa, Lula levou até a tesoureira do PT. Meu Deus. Pleno News. Pessoal, continue deixando seu like. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos verificar aqui se tem mais alguma matéria. Malafaia publica a lista dos que atuaram contra a anistia do Rio de Janeiro. E glória a Deus. Depois eu vou pegar essa lista lá, só para a gente falar depois aqui. Depois tem que pegar essa lista aqui, para a gente falar todo mundo. Exatamente. Agora eu estou aqui na Revista Oeste para verificar se tem alguma matéria nova. Né? Ordem de Moraes para prender Collor vira meme na internet. Meu Deus do céu. Isso é tudo cortina de fumaça. O problema não é esse. O problema é o INSS, que é o escândalo. É 6 bi, não é 6 milhões, 2 milhões, 6 milhões, não. É 6 bi, é muito dinheiro, mano. É muito dinheiro. Tem que prender essa quadrilha, inclusive o Lula. E a Revista Oeste está dizendo aqui, né, sobre o comentário que fez Hugo Mota bloquear a associação de familiares e vítimas do Rio de Janeiro. Cara, todo mundo se enganou com o Hugo Mota. O Hugo Mota é comunista, o Hugo Mota de esquerda. O pessoal se enganaram com o Hugo Mota. Até o Bolsonaro se enganou com o Hugo Mota. Depois de estar eleito, aí, meu amigo, vamos aguardar aí. Próximos passos. Exatamente, né? Mas o que mais fazem os políticos, né? É mentir. É enganar, né? Enganar. Mas agora está na hora de a gente passar esse país a limpo. Muitos políticos. Senado, passa, joga todo mundo na lata do lixo ali. Todo mundo na lata. Não pode jogar na lata do lixo, que não sobra nem. Vai sobrar uns 3 ali ou 4, no máximo. O restante pode passar o pano e jogar tudo lixo. Temos que mudar aquele Senado imediatamente. Câmara de Deputados, é preciso mudar algumas coisas. Senado, principalmente. Senado, porque o Senado, se tivesse pessoas honestas ali no Senado, já tinha resolvido aquela situação dos ministros. Agora, como nós temos ali só corrupto e está na mão do STF, então eu não estou nem aí. O povo que se lasque. Nós queremos ser eleitos. Vamos ficar 8 anos comendo coisa, porque ganhando 40, 50 mil, com paletó tudo passado, com um monte de assessor. Isso aí. Enfim, era isso, pessoal. Até segunda-feira. Então, gente, muito obrigado pela atenção aí. Tenha um final de semana abençoado em nome de Jesus. Se puder, não beba, não fume, não use nenhum tipo de droga que só forma só diminui o teu tempo de vida nessa vida. E a vida passa muito rápido. Quando você pensar que está aqui, você está com 50, 60, 70 reais, passa rápido. Então, curta a sua vida de uma maneira saudável, sem não beber, sem botar bebida na boca. Não precisa você fazer churrasco, dizer, vou fazer churrasco, vou beber. Você acaba com o teu casamento, acaba com as tuas amizades, porque teus amigos só querem na hora que tu tem dinheiro. Quando tu não tem nem um centavo no bolso, você não quer nem saber de você. Tá? É mais ou menos isso. Tá empregado, tá tudo tranquilo, tá tudo beleza. Quando tá desempregado, não tem mais amigo. Voltamos na segunda, gente. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Gente, valeu. Muito obrigado, boa noite a todos, fiquem na paz. Muito obrigado por ter assistido a gente aí. Fiquem na paz. Até a segunda.